Começa mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nem mesmo no primeiro semestre de 2020, ano mais devastador no Pantanal, houve tantos incêndios quanto agora. Momento de interatividade aqui na previsão do tempo. Hora do Tempo Delivery. Pelas imagens de satélite, céu limpo em boa parte do Brasil. Chove apenas sobre os estados de Roraima e do Amazonas. O inverno já começou e a pergunta é: quando os termômetros vão cair? Esse ano, a estação vai de 20 de junho a 22 de setembro e o principal evento que deve marcar essa temporada é o fim do fenômeno El Niño e a entrada do Laninha. Após as altas temperaturas registradas nos primeiros meses do ano, muitos brasileiros esperam por um clima ameno. E acompanhando a preocupação com as mudanças climáticas, o Jornal da Record trouxe uma novidade aos telespectadores. Uma previsão do tempo ainda mais moderna que oferece realismo e imersão ao transmitir o conteúdo meteorológico, assunto que tem cada vez mais despertado o interesse do público. O inverno de 2024 vai repetir o que aconteceu no ano passado, com temperaturas muito acima da média? Quais regiões serão mais afetadas pelas mudanças climáticas da estação? E como é feita a previsão do tempo do Jornal da Record, que você acompanha todos os dias? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a meteorologista do Instituto Climatempo, Alana Gabriele. Seja bem-vinda, Alana. Obrigada, Fara. Quem nos acompanha também é Lidiane Sayuri, apresentadora da previsão do tempo do Jornal da Record. Lid, eu gostaria de começar entendendo um pouco mais sobre esse novo formato da previsão do tempo, que tem gerado muita repercussão positiva. O cenário usa tecnologia de ponta, Lid? Fara, olha, é uma honra participar aqui mais uma vez e agora com motivo ainda mais especial. Essa nova previsão do tempo veio realmente para dar o que falar e falar coisas boas, viu? Porque a Record sim investiu em muita tecnologia de ponta, justamente porque tem o objetivo de entregar mais realismo e imersão no conteúdo meteorológico do jornal. A gente utiliza um novo visual, né? Tem produção virtual e realidade aumentada também. Tudo isso para puxar e pegar ainda mais o telespectador, deixar ainda mais atraente todos os assuntos meteorológicos. O outono se despediu do país na semana passada. No Rio de Janeiro, por exemplo, o último dia da estação registrou a média de temperatura mais alta para o período nos últimos 22 anos. Quero saber de você, Alana, como será o inverno desse ano? Ele deve ser marcado pelo calor? Bom, no inverno deste ano, nós teremos temperaturas acima da média em praticamente todos os estados do Brasil. E também, além desse calorão acima da média, a precipitação também deve ficar abaixo da média. Esse ar frio ele deve se concentrar apenas no Rio Grande do Sul, porque a gente vai continuar com essa massa de ar seco e quente sobre o interior do país, que vai impedir o avanço de frentes frias para as regiões sudeste e centro-oeste. Alana, eu já até aproveito o gancho que você disse que esse ar frio vai ficar ali mais parado sobre o Rio Grande do Sul, para justamente colocar aqui que o inverno é uma estação com dias mais curtos, noites mais longas, além de temperaturas mais baixas. Esse, pelo menos, é o nosso inverno original, né? Inclusive, algumas cidades do sul do país chegam a registrar até neve e gelo durante a estação. E este ano, isso pode se repetir? Pode sim. Isso porque a meados do inverno, lá para julho, agosto, o Laninha ele realmente deve se estabelecer e o fenômeno Laninha favorece esse avanço de ar mais frio para as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Então, sim, pode ter ocorrência de neve e também de geadas, com mais ocorrência do que nos anos anteriores. Agora, Alana, o principal evento que deve marcar essa temporada é o fim do fenômeno El Niño e também a entrada de uma Laninha. Quais são as principais características e impactos desse acontecimento aqui no país? Então, como eu disse, o Laninha, além dele favorecer, né, esse avanço de ar frio para as regiões centrais do país, também faz com que a chuva diminua na região sul. Então, a precipitação ela deve ficar um pouco mais abaixo da média também na região sul do país. E na região norte e nordeste, ela favorece o aumento da chuva. Então, a chuva deve ser mais frequente ali no litoral do Nordeste, na faixa norte da região norte, ali no Amazonas, Amapá. Então, são esses efeitos neste momento.
Agora, Lidiane, os telespectadores, as pessoas que acompanham a programação da Record, na programação multiplataforma, costumam ver você ali na entrada do Jornal da Record, você ao lado dos apresentadores, fazendo as explicações. Isso aí todo mundo conhece. Agora, o que muita gente tem curiosidade é de saber como é que funciona a sua rotina antes da previsão entrar no ar. Olha, Fara, o que todo mundo vê ali realmente, a previsão, a apresentação da previsão é o produto final de muitas conversas, consultas, planejamento que envolvem aí a Alana, nossa meteorologista, a chefia do Jornal da Record, a equipe de videografismo, porque a gente tem que alinhar, olha, a gente vai dar destaque para tal acontecimento, então vamos providenciar uma arte assim, assim, assado. E também a equipe de rede, que sai atrás das imagens reais, tanto aqui do Brasil, quanto fenômenos que acontecem fora do país, para que a gente consiga alinhar tudo, isso junto com a previsão também que é pedida pelos telespectadores, a gente junta tudo isso, amarra tudo, tira todas as dúvidas para produzir o que vocês veem ali na tela. Então, tem alguns dias que eu amanheço praticamente já conversando com a Alana. É uma novela, porque o que vai ao ar amanhã, muitas vezes é pensado com dias de antecedência, ou até, como são fenômenos que não tem tanto controle, né? A gente consegue ter uma previsão, mas realmente alguns fatores podem fazer com que tudo mude. E aí sim, acontece também de última hora e a gente tem toda essa equipe para preparar o material mais recente possível para vocês verem no ar. Agora, Lidiane, a gente nota também bastante a interação do telespectador com a previsão do tempo, né? Muitos pedem previsão para a região onde moram, outros mandam imagens de fenômenos extraordinários. Fala um pouquinho para a gente sobre a participação do telespectador na previsão do tempo da Record. Sim, muita gente ainda tem dúvida. Eu quero pedir previsão para minha cidade, como é que eu faço? Olha, nós estamos com as redes sociais, principalmente, completamente abertas a todos os tipos de sugestões e participações também. Então, hoje, qualquer pessoa que tem um celular na mão e uma rede social pode postar uma mensagem. Por exemplo, a dona Maria do interior de Pernambuco quer saber a previsão para determinada cidade. E é só ela postar lá uma mensagem, pode ter ou não imagem, usando a hashtag você no JR e pedir, olha, quero saber como é que vai ficar o tempo em tal lugar. Isso, pelo filtro da rede social, a gente consegue achar, localizar, e aí vai selecionar em algum momento a participação dela para exibir ali a imagem, o rosto dela, pedindo a previsão personalizada. As pessoas também podem colaborar registrando fenômenos que tenham chamado a atenção em determinadas cidades. Então, façam um vídeo ali, de preferência, na posição horizontal, porque fica melhor na tela mesmo, para visualização, e enviem para a gente, marcando essa hashtag você no JR. Alana, as alterações climáticas representam um dos maiores desafios enfrentados atualmente pela humanidade, né? Elas trazem consequências graves, como as enchentes que a gente viu no Rio Grande do Sul, por exemplo. Essa semana na Suíça também teve uma chuva muito forte. Há chances para que os próximos meses sejam marcados por episódios de chuvas intensas aqui no Brasil? Olha, por conta da frequente atuação de bloqueios atmosféricos sobre o interior do país, a chuva mais forte, mais pesada, ela vai continuar concentrada sobre o Rio Grande do Sul. Porém, ao longo da estação, esses eventos vão ficar cada vez mais espaçados e também com menos volume de água. A tendência é que a chuva fique acima da média, principalmente na região sul do Rio Grande do Sul e em todo o litoral da região sul. Agora, Alana, como é que vai ser o inverno no restante do país? Você falou em chuva abaixo da média. Acontece esse fenômeno em todo o nosso território? Como é que fica essa questão da chuva? Sim, praticamente em todas as regiões a chuva será abaixo da média. Isso no interior do Nordeste, que já vem sofrendo com a seca, na região Norte também com os rios abaixo do esperado, e na região Centro-Oeste também, que já vem sofrendo com essa seca no solo, nas plantações, que tem estourado, né, essas queimadas desde o início de junho, né, que começou muito antes a temporada de queimadas. Então, com esse ar mais seco, chuva abaixo da média, toda essa região deve sofrer com baixa umidade do ar. E o inverno de 2024 está associado a algum risco específico para a agricultura? No país, estudos evidenciam uma perda anual de cerca de 11 bilhões de reais devido a eventos extremos.
Alana, os produtores rurais vão precisar redobrar os cuidados para as culturas mais sensíveis? Cada vez mais as estações tendem a não seguir o padrão esperado de temperatura, não é isso mesmo? Exatamente, justamente porque nós teremos essa chuva abaixo da média, esse ar mais seco sobre o Brasil central, e a quantidade de água no solo ela também vem diminuindo. As culturas em processo de desenvolvimento, que é o caso do trigo, que é plantado agora no inverno, com essa baixa disponibilidade no solo, disponibilidade de água no solo, pode sofrer nessa fase de desenvolvimento. Então, algumas culturas, além do trigo, podem ter algum prejuízo aí. E além do trigo, o milho segunda safra vem sofrendo bastante com as queimadas nas regiões centro-oeste do Brasil. Então, além desse ar mais seco, a quantidade de fogo também prejudica muito a colheita e também o desenvolvimento de algumas plantações. Lidiane, ainda sobre a nova previsão do Jornal da Record, um quadro mostra esses fenômenos climáticos e as condições do tempo no dia de forma interativa, tecnológica. O jornal tem vestido, acompanhado de perto as mudanças climáticas e levado ao telespectador mais informação e conteúdo, pelo que a gente percebe. Isso reforça a importância desse tema? Com certeza, Fara. É cada vez mais frequente as pessoas esperarem a previsão. No caso do Jornal da Record, elas assistem para saber como elas vão sair de casa no dia seguinte. Porque, assim como a safra, como vocês acabaram de comentar, determinada aí pela condição do tempo também, tem o comerciante, tem o lojista ali que trabalha com roupas e quer saber, poxa, como é que vai ser esse inverno? Semana passada, uma lojista me perguntou, Lidiane, eu não sei se eu faço liquidação das peças de inverno, ou se eu queimo agora, o que sobrou do verão, como é que eu devo me comportar, o que esperar? A gente vai ter onda de frio realmente severo esse ano? Como é que vai ser? Então, cada vez mais o tempo mexe muito com a rotina das pessoas. Até, por exemplo, nas grandes metrópoles, saber se no dia seguinte tem previsão de chuva ou temporal faz com que as pessoas remanejem os compromissos, saiam com mais antecedência, porque isso impacta diretamente, se não no transporte público, com a lentidão dos trens, do metrô, os próprios carros também na rua. Com alagamentos, por exemplo, a velocidade de tudo diminui, isso quando não para. Então, a importância da previsão cada vez é mais destacada no dia a dia das pessoas. Alana, o Brasil bateu um recorde de queimadas no primeiro semestre de 2024, segundo informa uma organização brasileira dedicada à conservação da vida. O período de queimadas desse ano tende a ter mais focos em maior área em comparação ao ano passado? Tem sim, nós já temos observado, principalmente o Pantanal, que já bateu recorde de maior número de focos de queimada em comparação a 2020, que foi até pouco tempo atrás o ano que mais pegou fogo no Pantanal. E o período de estiagem mal começou, o inverno começou há poucos dias e já está sem condições a situação. E além do Pantanal, também outros estados do país também estão batendo recorde de queimada, que é o caso do estado de São Paulo, que também está tendo um dos meses de junho com o maior número de focos em 14 anos. Então é uma situação preocupante, porque como a gente já conversou, a temperatura vai continuar acima da média e a previsão é que o ar seco continue sobre todo o interior do país. Então, nos próximos meses, esse número tende só a aumentar. Agora, Lidiane, e como é a cobertura da previsão do tempo durante eventos extremos, como o que ainda estamos vivendo no Rio Grande do Sul? Queria falar sobre um pouquinho disso, porque é um momento em que eu imagino que a previsão do tempo passa a ser um dos principais destaques de um jornal com fenômenos como esse, né? É preciso ficar atento a todos os detalhes para manter o telespectador bem informado num evento como esse? Com certeza, Fara, porque mais do que as equipes de reportagem fazendo a cobertura em loco e trazendo aquele material que é apresentado nas reportagens, qual é o papel da previsão do tempo hoje? É mostrar para a pessoa que talvez não esteja acompanhando ali o dia a dia, mas mostrar como é que foi desenvolvido aquele fenômeno, o que aconteceu. É como se a gente fatiasse aquele espaço, aquele evento e entrasse ali. Agora, Alana, olhando para o sul do país, muitos gaúchos estão preocupados se vai continuar chovendo no estado. Qual é a previsão? A tendência é que a chuva diminua por lá, porém, por conta dessa massa de ar bloqueando o avanço de frentes frias, a tendência também é que a chuva fique concentrada mais sobre o Rio Grande do Sul. Então ainda pode ter alguns eventos de chuva mais forte, mas nada comparado ao que aconteceu há
uns meses atrás, né, da enchente histórica. Agora, Alana, nos últimos meses, os brasileiros estão vivenciando as chamadas ondas de calor. Elas vão continuar se repetindo? Sim, elas vão continuar. Até recentemente a gente estava em um período de ondas de calor, mas que não é tão intenso, então a gente chama de veranico. Mas sim, no decorrer do inverno, essas semanas mais quentes, elas vão continuar acontecendo, principalmente no interior do estado de São Paulo e também na região centro-oeste do Brasil. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da meteorologista do Instituto Climatempo, Alana Gabriele. Obrigado, Alana. Eu que agradeço pelo convite. Agradeço também a presença da apresentadora da Previsão do Tempo do Jornal da Record, Lidiane Sayuri. Obrigado, Lid. É sempre um prazer, Sara. Muito obrigada. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.